Pode ser, irmão Giovanni. É verdade, irmão Giovanni, que ali está tudo misturado. O que está acontecendo, aquela apresentação, foi tudo misturado. Nós não podemos negar que ali tem homens de Deus que foram apresentados. Sim, existem homens de Deus que foram apresentados. Tem homens, irmão Giovanni, que eles têm chamada, no entanto, não era o momento de sair ao presbitério. E tem homens que não têm chamada de presbítero e foram apresentados ao presbitério. Tem homens que estão em pecado de morte, e foram apresentados para o presbitério. Ele está tentando levantar um exército, mas infelizmente ele fez uma grande misturada, irmão Giovanni, ali. Tem obreiros ali, irmão Giovanni, que infelizmente eles não conhecem nem as Sagradas Escrituras direito. Eles não conseguem nem interpretar um texto bíblico, irmão Giovanni. E eu estou falando isso ao Senhor, não é porque eu ouvi falar, não, é porque eu sei, é porque eu já ouvi alguns deles e não têm conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas infelizmente, ou felizmente, é isso que o atual gestor da IADPE tem feito, né? Como eu disse ao Senhor, nós não podemos negar que existem alguns homens de Deus ali que foram apresentados, é verdade. Mas existe um grande grupo, irmão Giovanni, que primeiro não tem chamada e segundo, estão em pecado e em terceiro, não conhecem a Bíblia. A paz do Senhor, serva de Deus. A preocupação da Igreja Santa do Senhor é a sua preocupação de todos nós. O presidente da nossa igreja ele vem há muito tempo misturando o santo com o profano. Os primeiros exemplos foram com relação à politicagem, né? Manchando o púlpito da igreja, manchando a noiva de Cristo, levantando o vestido da noiva de Cristo, né? E agora, em um total desespero, porque igrejas sérias estão aparecendo aí, né? Os obreiros estão saindo aos montes e vão sair, né? Então ele está em desespero. Ele já vinha misturando há muito tempo e hoje não é diferente. E eu quero fazer minhas as suas palavras. Existem homens de Deus com chamada, homens de Deus que estão, como outros pastores se deixaram ser enganados, esses homens de Deus estão se permitindo. Porque eu lhe digo com toda sinceridade, minha irmã, no meu caso, eu não aceitaria de maneira nenhuma essa promoção. Eu diria, eu tenho chamada, mas esse não é o momento. Não diante desse contexto, em que nós estamos aí com uma liderança apodrecida, líderes mentirosos, em pecados graves diante de Deus, pecados de jactância, não é? E pegando os membros, os obreiros, manipulando como se fosse um brinquedinho de fundo de quintal. Né? Dando um show, reunindo os homens de Deus aí, muitos homens de Deus de verdade, como a senhora diz, mas muito em pecado grave. Nós vemos o exemplo aqui em Garanhuns, alguns que foram promovidos, né, aqui em Garanhuns, na despedida do gestor, o Cândido de Freitas, um homem mentiroso, calculista, enganador, não é? Muitos daqueles ali sequer teriam condição, não é, de serem obreiros, quanto mais diácono ou presbítero. Não é? Homens com a vida totalmente desregrada, totalmente desmantelada, péssimo exemplo. O resultado é que esses homens serão rejeitados pela igreja, como nós temos aqui presbíteros que foram apresentados anteriormente na gestão de Cândido, antes desses, que são homens rejeitados pela igreja. Homens que não têm exemplo, homens que não têm Bíblia, não têm palavra, não têm o que oferecer à igreja. Então é isso é muito triste. Mas, como Deus vinha falando e tem falado, esse presidente da nossa igreja, ele pagará um alto preço e já está pagando, porque muitas coisas estão acontecendo nesses últimos dias, não é, com muita velocidade e com muita pressa. Não se brinca com a igreja do Senhor. Escarneceram e continuam escarnecendo da igreja, da noiva de Cristo, fazendo mudanças de obreiros de um lado para o outro, jogando famílias inteiras de um lado para o outro, em plena pandemia, não é? Colocando em risco as famílias, tudo em prol de um projeto de poder, um projeto carnal e às vezes até maligno, porque essas atitudes, irmã, não são atitudes do céu de maneira nenhuma e não são atitudes de homens de bem, não é? São atitudes de homens que estão sendo manipulados, orientados por espíritos diferentes, jamais o Espírito de Deus. É essa a situação da Assembleia de Deus Pernambuco. Que Deus lhe abençoe.